Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, onde falaremos a verdadeira Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, onde falaremos sobre o tema a verdadeira Páscoa. Estamos na Semana Santa, na Semana da Páscoa, na semana qual Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Mas muitos hoje têm esse momento como um momento de família, um momento de distribuir ovos, um momento de coelhinho, mas nós estaremos pregando e anunciando a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus. Acompanhe comigo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, a qual Paulo diz assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Removeis o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, ainda, Senhor, na Tua presença, te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Mas nós te pedimos, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores entoados em Tua casa, assim como o Senhor já tem falado através da palavra lida, através da intercessão, através da direção do Teu culto, assim como o Senhor já tem falado tremendamente pelas oportunidades aqui tidas pelas crianças, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra, a fazer o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Que o Senhor possa e continue, Senhor, a nos instruir, a nos ensinar, a nos corrigir. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós. Continua, Senhor, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade, porque a glória é Tua, o poder é Teu e a honra é Tua para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Paulo está escrevendo àquela igreja de Corinto. Está no contexto a qual Paulo está dizendo para aqueles amados irmãos se reterem do fermento velho. Paulo está dizendo sobre alguns irmãos que estavam dentro da igreja, estavam praticando algumas coisas erradas. Paulo está dizendo que devemos estar vivendo conforme a vontade do Senhor. A Páscoa, para muitos, é a celebração de uma tradição, mas a verdadeira Páscoa é Cristo, que morreu, ressuscitou para nos libertar do pecado e nos dar uma nova vida. A grande ideia desse texto é essa: Jesus, Ele morreu, ressuscitou para nos libertar do pecado e nos dar uma nova vida. Vivemos em um tempo onde a Páscoa é lembrada por chocolate, coelhos, presentes, tradições familiares. As pessoas celebram a Páscoa, mas muitos não conhecem a verdadeira Páscoa. A Páscoa do mundo é uma data, mas a Páscoa bíblica é uma pessoa, Jesus Cristo. Paulo vai nos dizer nesse texto sobre o Cordeiro Pascual, sobre Cristo Jesus, o Cordeiro que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, é ela que nos liberta e nos dá vida eterna. Muitos comemoram a Páscoa, mas poucos a entendem. Quem realmente é, ou o que realmente aconteceu na cruz e na ressurreição. A pergunta inicial que nos fica é: você celebra a Páscoa ou vive a verdadeira Páscoa? Você tem celebrado apenas a Páscoa como uma data, ou você tem vivido a Páscoa no seu viver? Você tem vivido a Páscoa todos os dias da sua vida? Porque para algumas religiões e alguns lugares, a Páscoa é apenas um período, é apenas uma data, é apenas um certo período onde as pessoas precisam, depois do carnaval, participar do celibato, de guardar algo para se purificar durante a semana chamada Santa, a semana onde Cristo Jesus foi crucificado, morto pelo meu e pelo seu pecado, e ressurgiu e viveu.
As pessoas vivem uma festa da carne, onde se chama carnaval, onde é festa da carne, dão desejos à carne, tanto que é tanta destruição que o final é quarta-feira de cinzas. Termina em cinzas, uma festa chamada carnaval, onde as pessoas passam depois por uma quarentena, tentando se purificar e tentando se guardar, onde Paulo vai nos dizer, seja o que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. A palavra sempre vai nos dizer que nós precisamos ter uma vida transformada. Nós precisamos ter uma vida nova. Por isso Paulo aos Coríntios começa nos dizendo, removei o fermento velho, para que sejais massa nova. Precisamos remover o fermento velho das nossas vidas. Precisamos remover o pecado do nosso meio. Precisamos ser massas novas ou cristãos em Cristo Jesus. Precisamos viver o novo de Deus em nossas vidas. Não apenas por um período, não apenas por uma semana, não apenas por uma data específica, mas nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas para a glória de Deus. Por isso muitos têm a Páscoa como uma data, um momento em que eles sentam à mesa com seus familiares, um momento em que eles compartilham do pão, um momento em que eles distribuem ovos, enfeitam as casas, fazem coisas, mas se esquecem do verdadeiro sentido, Cristo Jesus. A internet, a mídia, as pessoas, os costumes, têm vendido um coelhinho que bota ovos. Um coelho que bota ovos. Já começa a primeira mentira. Um coelho colocar ovo. E colocamos e encucamos na mente da nossa família e das nossas crianças que esse é o sentido da Páscoa. Esse é o sentido, o verdadeiro sentido da festa cristã. Mas nós estamos aqui para pregar e para anunciar a nossa Páscoa, Cristo Jesus. A Páscoa, em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer, abre para mim, Êxodo 12, 13, vai nos dizer sobre o que aconteceu, o começo da Páscoa. Dizei a todos, a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho, mais próximo da sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro, conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito, poderás tomar um cordeiro ou um carneiro. Pode ir. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes do seu vigia, da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento. Sim, e comerão com as ervas amargas. Mas o comereis cru, não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vossos cajados na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais,
e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A Páscoa começou quando o povo estava exilado no Egito. O povo estava aprisionado e o Senhor promete tirar aquele povo do Egito. O Faraó tinha endurecido o seu coração. A palavra diz que o Senhor endurece o coração de Faraó. O Senhor entrega a Faraó as suas vontades, os seus desejos, isso que significa endurecer o coração. Mas o Senhor diz que ele iria tirar o povo de lá. E ele manda o povo assar um carneiro, um cordeiro, todo por completo, passar o sangue sobre os umbares da porta, pois o Senhor passaria pelaquela terra e mataria todos os primogênitos. Ali estava o início da Páscoa, demonstrando a libertação do povo do Egito. Ali estava o cordeiro, demonstrado pelo animal, a qual o sangue mostraria que aquele povo era o povo escolhido do Senhor. Por isso, João vai nos dizer que aqui jaz o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, a qual se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E por causa das suas pisaduras, fomos sarados. Por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você, nós temos acesso ao Pai. Somos chamados filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, somos chamados filhos de Deus. A Páscoa começa para os judeus nesta data. A Páscoa era um momento, uma data a qual eles comemoravam os pães sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque a pressa era tanta para sair do Egito que não dava tempo da massa fermentar. Não dava tempo da massa crescer para depois assar. Por isso o Senhor diz ao povo para eles estarem vestidos, estarem cingidos, estarem com sapatos nos pés, estarem com cajados nas mãos, preparados, porque o Senhor iria passar e eles seriam libertos por Cristo, por Deus naquele momento. Por isso, Deus está sempre nos mostrando o sacrifício de algo. O sacrifício daquele animal espergido, o sangue, era o que purificava momentaneamente aquele povo. Ou quando o povo iria até o templo, entregava um alimento, um cordeiro, uma pombinha, seja qual fosse, ali o sangue era aspergido sobre a tampa da arca, e ele era aspergido os seus pecados. Mas Cristo Jesus, o sumo sacerdote, Cristo Jesus se entregou por mim e por você. O Cordeiro Pascual, a qual Paulo nos diz, ele se entregou por nós, mas ele nos chama a viver uma santidade. Ele nos chama a viver uma massa nova ou uma vida nova. Acompanhe comigo o 7 do versículo 5 de 1 Coríntios, que diz: massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Assim como de fato sois. Paulo está dizendo que devemos ser de fato nova criatura. Devemos ser de fato sem fermento. Precisamos ser de fato sem ter o jugo do pecado sobre a minha e a sua vida, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Por isso Paulo está dizendo àquela igreja, àqueles irmãos, renova-se, removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Você celebra a Páscoa ou tem vivido Cristo Jesus em sua vida? Você está vivendo apenas uma data ou você tem vivido Cristo Jesus em sua vida? Como tem sido esses momentos que você tem passado durante essa semana? É apenas um feriado? É apenas uma data comemorativa? É apenas um momento de confraternização? É apenas um momento de entregar ovos? Ou é um momento de agradecer pelo sacrifício que Cristo Jesus realizou e fez na cruz do Calvário por mim e por você?
Como você tem vivido diante da Páscoa? Como você tem vivido diante deste momento? Como você tem vivido diante dessa data tão especial para nós? A verdadeira Páscoa não é sobre comida ou tradição, é sobre a libertação do pecado. A verdadeira Páscoa não é sobre tradição, é sobre a verdadeira libertação do pecado. Cristo Jesus nos libertou. E precisamos proclamar e anunciar isso a todos. Precisamos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Precisamos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal. Precisamos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo Jesus. Precisamos falar sobre Cristo. Precisamos instruir sobre Cristo, precisamos ensinar sobre Cristo Jesus, pois Ele foi o Cordeiro que se entregou por mim e por você. Ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a estrutura de servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas nós veremos agora em Mateus, capítulo 28 ao 6, nós veremos a Páscoa do mundo é momentânea, mas a verdadeira Páscoa é eterna. Vivemos hoje uma Páscoa talvez comercial, durante um dia ou um fim de semana, mas a verdadeira Páscoa transforma a eternidade. Jesus morreu e ressuscitou. Acompanhe comigo, Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde Ele estava. Não é algo momentâneo ao qual pessoas comemoram uma semana, uma quarentena ou alguns dias, mas Cristo Jesus morreu para nos dar vida eterna. Não é algo passageiro, não é uma felicidade momentânea, é algo prolongado, duradouro e eterno, a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos procuram a felicidade, muitos procuram neste momento a felicidade, mas é uma felicidade momentânea. Só Cristo Jesus pode preencher o vazio da minha alma, da sua alma, só Cristo Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos levar a estar com Ele e morar com Ele eternamente. Só Cristo Jesus pode mudar as nossas vidas. Só Ele pode fazer algo eterno para mim e para você. Mas a pergunta que nos fica é: sua alegria na Páscoa acaba na segunda-feira? Ou sua vida foi transformada pela ressurreição? A sua alegria acabará amanhã? Ou ela permanecerá e continuará até a eternidade com Cristo Jesus? Como você tem tratado a Páscoa? Como você tem vivido esses momentos? Apenas como uma alegria passageira? Ou uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem entregado a sua vida ao Senhor? Nós precisamos, quem vive a verdadeira Páscoa, vive uma nova vida todos os dias. Todos os dias. Não é algo passageiro, não é algo por momento, não é algo por datas, é algo contínuo. A santidade não é apenas em alguns dias específicos. A separação não é apenas em alguns dias específicos. A separação e a santidade são todos os dias da minha vida. Seja o que for fazer, comer, beber ou vestir, façais para a glória de Deus. O Senhor nunca nos chamou para algo momentâneo, passageiro. Ele nos chama para algo eterno. O Senhor criou o homem e a mulher no jardim para ter intimidade com Ele. Por isso a palavra diz que o Senhor descia ao jardim para conversar e para falar com o homem todo o cair da tarde. O que o Senhor quer e sempre requis de mim e de você e queria do homem no jardim era ter intimidade com Ele, era ter relacionamento. O Senhor não é um Senhor de momentos, não é um Senhor de quando eu preciso, não é um Senhor de quando eu quero, mas é um Senhor para a vida
inteira. O Senhor na minha e na sua vida, Ele precisa ser algo essencial. A ponto de falarmos como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos viver com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Ele não quer apenas sarar as suas feridas, Ele não quer apenas enxugar as suas lágrimas, Ele não quer apenas se alegrar com você, Ele quer caminhar com você, seja no choro, seja na alegria, seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons. O Senhor quer estar contigo a todo o momento. Não é apenas uma data, não é apenas um período em que eu me separo, em que eu tento buscar a santidade, mas é um momento, uma vida inteira para viver ao lado de Cristo Jesus. O Senhor nos chama a viver em santidade. O Senhor nos chama a viver sede santo, porque eu sou santo. Muitos celebram a Páscoa, mas continuam vivendo do mesmo jeito. A verdadeira Páscoa exige mudança de vida. Muitos aí afora têm celebrado a Páscoa, mas na segunda continuam da mesma maneira. Continuam agressivos, continuam beberrões, continuam glutões, continuam da mesma maneira. A vida não muda e não é transformada. Mas a verdadeira Páscoa, ela transforma vidas. A verdadeira Páscoa, ela muda o meu e o seu interior. A verdadeira Páscoa é uma vida a ser seguida, não sozinha, mas com aquele que venceu o mundo e que prometeu que voltaria para nos buscar. A verdadeira Páscoa tem um nome, e esse nome é Cristo Jesus. Você vive como alguém que foi liberto? Você vive como alguém que recebeu a liberdade em Cristo Jesus? Ou você ainda vive como escravo do pecado? Ou você ainda vive como escravo do fermento? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido como verdadeira criatura, uma nova criatura de Deus, livre? Ou você tem vivido aprisionado pelo pecado, aprisionado pela culpa, aprisionado pelo castigo do pecado? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem caminhado? Pois a verdadeira Páscoa é abandonar o pecado e viver para Deus. A verdadeira Páscoa é abandonar o pecado, é deixar de lado o fermento, é deixar de lado todas as coisas para olhar para o alvo, para olhar para Cristo Jesus, para olhar para o alvo de quem lhe virá o socorro. O socorro vem do Senhor, já dizia o salmista. Da onde tem vindo o socorro da sua vida? O que você tem tentado fazer em sua vida? Tem tentado construir com o seu braço, com a sua força? Tem tentado realizar com toda a sua vontade? Ou você tem entregado àquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem o controle da minha, da sua vida, não só da minha, da sua vida, mas de todo o universo? Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Como você tem vivido a sua vida? A cruz, ela nos mostra amor. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz fala de amor. A cruz demonstra um amor de um Deus que se entregou para pagar uma dívida, para criar um caminho de volta para Deus. Cristo Jesus é o caminho. Por isso Jesus em João vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A cruz é a demonstração do amor de Deus pelo mundo, por mim, por você, pelo cosmo, pelo universo. A cruz é a verdadeira demonstração do amor de Deus pela minha e a sua vida. A verdadeira Páscoa é Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo salva. E a pergunta é, o que é cruz?
significa para você? O que a cruz tem significado para você? A cruz tem significado, talvez, para os judeus, a vergonha. A cruz tem significado para você, de repente, um Deus que está crucificado. A cruz tem significado para você, talvez, um Deus distante, um Deus morto, um Deus entregue. O que a cruz significa para você? Ou a cruz significa para você um verdadeiro caminho de volta para Deus, um sacrifício de amor pela minha e a sua vida, um sacrifício derramado na cruz do Calvário por amor de mim e de você, para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Precisamos viver Cristo Jesus. Precisamos nos desfazer do fermento, não apenas em datas específicas. Precisamos viver o novo de Deus. Precisamos viver o novo todos os dias. Precisamos caminhar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Não apenas em datas específicas, não apenas em momentos específicos, não apenas quando todo mundo está fazendo. Precisamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Sede santo, pois eu sou santo. E o texto vai nos dizer, e sem a qual a santidade ninguém verá a Deus. O Senhor nos chama à santidade. O Senhor nos chama a viver uma vida nova. Precisamos viver uma vida com o Senhor. A Páscoa do mundo passa. A verdadeira Páscoa transforma. A Páscoa do mundo é tradição. A verdadeira Páscoa é salvação. A Páscoa do mundo é chocolate. A verdadeira Páscoa é o sangue de Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje Deus está nos chamando, está chamando você para viver a verdadeira Páscoa. Hoje o Senhor está te chamando para viver a verdadeira Páscoa. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou e Jesus quer transformar a sua vida. Jesus morreu e se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou e Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele não quer apenas um período, Ele não quer apenas um momento, Ele quer uma vida inteira com você. Ele quer caminhar contigo, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer saber dos seus planos, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer apenas que você o recorra quando precisa de algo. Ele não quer ser apenas o gênio da lâmpada quando não tem mais saída, não tem mais solução. Eu já pedi para ver, eu já pedi para todo mundo e ninguém tem como me ajudar. Eu lembro de alguém, o Senhor pode me socorrer. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz, buscai primeiro as coisas do alto, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos chama a viver com Ele uma vida inteira. Você vai apenas celebrar a Páscoa, ou vai viver a verdadeira Páscoa em sua vida? Você vai apenas celebrar a Páscoa nesses dias? Ou você quer viver algo completo? Ou você quer viver algo eterno? Ou você quer viver algo duradouro? O que você vai fazer? Vai apenas viver os momentos? Ou você decide viver eternamente com o Senhor, viver para a glória e para a honra dEle? Arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo e viva a verdadeira Páscoa todos os dias. Amém. Quero chamar o Ministério de Mulheres.